Torcedor corintiano, o clima na Neoquímica Arena no último domingo foi daqueles de arrancar o coração pela boca. A derrota para o Flamengo por 2-1 segue repercutindo muito mais do que os 3 pontos perdidos. O que mais mexeu com a Fiel foi a cena de Yuri Alberto, um pênalti desperdiçado de forma inacreditável, tentando uma cavadinha que parou nas mãos de Rossi, praticamente sentado no chão. O camisa 9 até conseguiu se redimir no segundo tempo, marcando um belo gol, mas o estrago já estava feito. E não para por aí, porque no vestiário teve conversa séria, teve apoio dos companheiros e até choro do atacante, que saiu emocionado. E se você é um torcedor fiel mesmo, já se inscreve no canal, deixa seu like e assiste até o final porque no fim eu quero muito saber a sua opinião sobre tudo isso. Logo após a partida, quem revelou os bastidores foi Ranieri. O volante contou que no intervalo todo o elenco se mobilizou para dar força ao camisa 9, que já estava sentindo o peso do erro. A conversa que teve foi a gente dizendo que confiava no Yuri. Eu mesmo falei para ele que confiava nele, precisava dele. Teve uma frase que eu falei: continua se colocando nessas situações que você vai fazer o gol. E não deu outra, disse o camisa 14. Ranieri ainda foi além, é um cara corajoso. Se fosse outra pessoa, ia se esconder atrás dos zagueiros. Ele se coloca, perde gols, mas também faz os gols que dão títulos. Então não cabe a mim crucificar ninguém. Ele é o cara que mais se cobra. Senão não estaria jogando no Corinthians. Essa fala mostra bem o clima no grupo. Ninguém virou as costas para Yuri, pelo contrário, o elenco tratou de blindar o atacante e reforçar a confiança nele. Até porque no ano passado, quando viveu um jejum gigante, o camisa 9 também se manteve na luta, e foi premiado depois com gols importantes. Não é qualquer um que encara essa pressão, e o vestiário sabe disso. Só que o cartão amarelo que ele levou na comemoração do gol, em meio às lágrimas, acabou custando caro. Como estava pendurado, Yuri está fora da próxima partida contra o Internacional no Beira-Rio. Mas o torcedor não saiu da arena revoltado apenas com o pênalti perdido. A arbitragem também virou alvo de críticas pesadas. Carlos Eugênio Simon, ex-árbitro e hoje comentarista, não deixou passar batida a lambança de Wilton Pereira Sampaio e sua equipe no segundo gol do Flamengo, marcado por Luiz Araújo. O lance começou em um lateral mal marcado. O zagueiro do Corinthians toca na bola, ela vai no pé do jogador do Flamengo e sai para a lateral. Era bola do Corinthians, e o bandeirinha deu a favor do Flamengo. Desse lateral sai o segundo gol. Erro da arbitragem, disparou Simon. Ou seja, além do vacilo do pênalti perdido e das chances desperdiçadas, o Timão ainda teve que engolir um erro claro de arbitragem que acabou pesando diretamente no resultado. Não é à toa que a indignação da Fiel foi enorme, tanto no estádio quanto nas redes sociais. Mas em meio a tudo isso também teve espaço para a esperança. Ginegão roubou a cena mais uma vez. O garoto da base fez uma partida consistente, deu trabalho para a defesa do Flamengo e foi protagonista em momentos importantes. A torcida não poupou elogios e já pede sua permanência no time titular, custe o que custar. O jogo de ontem começou promissor. O Corinthians foi pra cima, abriu o placar com Yuri Alberto em um golaço daqueles que fazem a Fiel acreditar que ainda dá pra confiar no camisa 9. Mas não demorou muito e veio o lance que mudou a noite, o pênalti. Yuri pegou a bola, chamou a responsabilidade e tentou a ousadia de uma cavadinha. Só que a bola saiu fraca e o goleiro Rossi, sentado no chão, fez a defesa sem esforço. Naquele momento, parecia que a energia do estádio despencava junto com a confiança do atacante. A chance de ampliar virou motivo de piada entre rivais e de revolta entre torcedores. Mas logo depois, ao final do jogo, Dorival Júnior foi para a coletiva e não se escondeu. Defendeu o jogador, lembrou que o erro faz parte do jogo e até citou situações do passado para mostrar que esse tipo de decisão acontece e que não é falta de treino. Aquele momento é do atleta. Ele foi treinado para isso. Pode ser que no dia ele não esteja bem. Ele pega a bola e entrega para o segundo, para o terceiro. Nós temos até 4 jogadores numerados para bater a penalidade. Mas interferência nenhuma, é resultado daquilo que foi treinado, disse o treinador. E ainda completou: o jogador sabe o erro que teve, a tomada de decisão errada. Eu conversei com ele ainda durante o jogo. Ou seja, Dorival blindou o camisa 9, mostrou apoio, mas também deixou claro que esse tipo de lance precisa servir de lição. Não dá para repetir erro atrás de erro em momentos decisivos. Afinal, o Corinthians não pode se dar ao luxo de perder pontos em casa, ainda mais diante de um rival direto. E é aí que entra outro ponto que aqueceu os corações da Fiel, a atuação de Ginegão. O garoto de 18 anos que vem conquistando espaço foi um dos destaques do time.
Mostrou intensidade, arrancadas, presença de área e até participou da jogada que originou o pênalti. Torcedores nas redes foram só elogios. Guinegão é bom de bola, esse menino não pode sair do time. Guinegão e Memphis tem que ser a nova dupla do ataque. A saída dele no segundo tempo para a entrada de Thales Magno gerou questionamento, porque parecia que ele ainda tinha gás. Mas fato é que em uma noite complicada, o garoto foi um dos poucos motivos de alegria. E falando em Memphis, vale lembrar que o holandês segue se recuperando e ainda não conseguiu ter a sequência que a torcida esperava. O espaço aberto por ele, no entanto, tem sido bem aproveitado por Guinegão, que já soma 4 gols e 2 assistências na temporada. Para um jovem de 18 anos, isso é muita coisa, principalmente considerando o peso da camisa corintiana. Agora, voltando ao camisa 9, a queda de desempenho de Yuri Alberto é algo que preocupa. Em 2024, ele viveu a melhor temporada da carreira, marcando 31 gols em 57 partidas e se tornando artilheiro do Brasil. Mas em 2025, até agora, são apenas 14 gols em 44 jogos. Ou seja, nem metade do que fez no ano passado. Lesões atrapalharam, é verdade, mas a cobrança em cima dele é inevitável. Ainda mais quando perde pênaltis decisivos como esse contra o Flamengo. E tem mais, mesmo em queda, Yuri Alberto ainda conseguiu desbancar um nome importante do futebol brasileiro, o colombiano Borré, do Internacional. O camisa 9 do Timão já marcou o dobro de gols do atacante colorado nesta temporada. Foram 14 contra apenas 7 de Borré. Mas quando olhamos para assistências, Yuri perde de 3-1. Isso mostra que, embora siga sendo decisivo em números de gols, o impacto dele no coletivo ainda deixa a desejar. O resultado contra o Flamengo estacionou o Corinthians na 12ª colocação do Brasileirão com 29 pontos. 7 acima do Z4, é verdade, mas muito abaixo do que a Fiel espera. O time segue vivo na Copa Betano do Brasil, depois de eliminar o Atlético PR e garantir vaga na semifinal contra o Cruzeiro, mas no Brasileirão o sinal de alerta está ligado. E como se não bastasse, Yuri Alberto não vai poder jogar a próxima partida contra o Internacional. O atacante levou o 3º cartão amarelo e vai cumprir suspensão. Curiosamente, justo contra o ex-clube, onde ele costuma ir bem. Dorival terá que pensar em alternativas, e talvez seja a chance de Guinegão ganhar ainda mais protagonismo. O jogo contra o Inter acontece já nesta quarta-feira fora de casa, no Beira-Rio. E depois, no sábado, o Corinthians recebe o Mirassol na Neoquímica Arena. 2 jogos fundamentais para tentar embalar uma reação e dar moral para a semifinal da Copa do Brasil. A grande questão é, até que ponto dá para continuar apostando todas as fichas em Yuri Alberto? Ele já provou que tem qualidade, já foi artilheiro do país, mas 2025 não tem sido generoso com ele. Ao mesmo tempo, a torcida começa a abraçar Guinegão, um garoto que mostra personalidade e que pode se tornar o futuro do ataque corintiano. Torcedor, a verdade é que o Corinthians vive esse dilema entre o presente e o futuro. Entre confiar na experiência de quem já decidiu e apostar na ousadia de quem está surgindo. Dorival sabe que precisa encontrar esse equilíbrio, porque a temporada ainda pode ser salva. Mas cada erro pesa, cada ponto perdido pode custar caro, e a paciência da Fiel não é infinita. Agora eu quero saber de você. O que você faria no lugar de Dorival Júnior? Continuaria bancando Yuri Alberto como titular absoluto ou daria mais espaço para Guinegão assumir a responsabilidade? Você acha que o camisa 9 ainda vai recuperar a confiança e voltar a ser aquele artilheiro de 2024? Ou chegou a hora de apostar de vez na nova geração? Deixa sua opinião nos comentários porque aqui no nosso canal, a voz do torcedor é sempre a mais importante. Enquanto você comenta, se liga nessa última notícia do Corinthians.